Boa noite a todos presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, José Amaral e Shirley Milagre, que estarão junto a nós, facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Bom estudo a todos. Boa noite aos internautas, aos amigos internautas que estão nos assistindo, a todos vocês aqui presentes. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente na noite de hoje, para que nós possamos trocar algumas ideias e trazer um pouco daquilo que a gente já conseguiu aprender da doutrina espírita para discutirmos juntos. E na noite de hoje nós vamos iniciar as perguntas com o nosso companheiro. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tem uma perguntinha boa aqui para a gente começar a noite. Olha o jeito que a pessoa faz a pergunta. Quer ver aqui, ó. Como não ser egoísta diante das necessidades gritantes de subsistência? Pois é, concordo. A gente tem uma necessidade quase que premente de ser egoísta, porque, infelizmente, nós temos uma situação no planeta Terra, que abriga um planeta de expiações e provas, que nós estamos no olho do furacão da transição. E é exatamente nesse momento em que a gente é tentado, a gente é colocado diante de situações, exercício, para que nós possamos utilizar a faculdade, a nossa inteligência, a nossa racionalidade, para fazer as escolhas mais sensatas, mais lúcidas, como espírito que somos. Se a gente bambear um pouquinho, se a gente tirar o foco um pouquinho da nossa condição de espiritualidade, a gente cai de novo ao apego de apenas aquilo que é corpóreo, aquilo que é material. E aí a gente passa de novo a preocupar só com a sobrevivência, só com a subsistência. Quando não, a gente fica preocupado só com obter prazer a qualquer custo. Geralmente a gente tem duas palavrinhas nesse mundo que nós vivemos, palavrinhas que a gente persegue ela constantemente, que é prazer e consumo. A gente acha que a nossa vida se resume a isso. Então fica difícil de você ser uma pessoa altruísta, ser uma pessoa que está focada com objetivos imateriais, objetivos que tocam profundamente a vida espiritual do ser, a vida que não acaba, a vida que continuará após a morte. Você larga tudo isso aí e fica focado aqui apenas no lado material. Aí fica difícil não ser egoísta, é extremamente complicado você viver uma vida sem pensar primeiro o meu, depois os meus, o que é mais importante é a minha família, o que é mais importante é a minha sobrevivência. Sócrates, 460 anos antes de Cristo, já falava isso. A origem do sofrimento da humanidade é porque ela se apega às coisas que são, em essência, temporárias. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente se apega àquilo que, em essência, é igual a nós, espíritos, nesse momento cessam os nossos descaminhos, os nossos sofrimentos, e aí a gente entende o que significa sabedoria. A gente entende o que significa a maturidade espiritual. Nesse momento, esse momento, então, é um momento abençoado. É um momento que todos os dias, durante vários instantes do nosso decorrer do dia, você vai ter essa reflexão para fazer. Ajo de forma egoísta ou ajo de forma a pensar naquilo que eu sou espiritualmente? E aí você vai perceber que quanto mais você tende a agir de forma espiritual, assumindo a sua condição de identidade espiritual, mais você vai se desapegando, mais você vai fazendo o trabalho e a trilha de autopercepção como um espírito, e não
apenas como um corpo biológico que precisa de manutenção terrena. Tá ok? Bom, tem umas perguntas aqui dessa noite. Segundo os ensinamentos de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, e fora da caridade não há salvação. Baseado nestes preceitos do Cristo, dai a César o que é de César, e expulsa os vendilhões dos templos, proibindo qualquer tipo de circulação material. Quando diz, a minha casa é de oração e não de negócios, esclareça. Bom, é muito interessante essa pergunta, porque essa semana, quando eu estava preparando um tema para estudar junto com um grupo, e esse tema, ele se reportava a um episódio que ocorreu lá no início da igreja cristã, nos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que Jesus ficou um tempo com os apóstolos, depois que ele já havia morrido, né, entre aspas, depois, inclusive, da sua ressurreição, Cristo apareceu para os apóstolos e ficou com os apóstolos, se eu não estiver equivocada, cerca de 40 dias. E depois, os apóstolos e várias pessoas presentes junto com eles, observaram o Cristo, a figura do Cristo, se elevando aos céus e desaparecendo, né? E depois disso aí, os apóstolos então decidiram prosseguir a obra cristã na disseminação do Evangelho de Jesus. E para que isso acontecesse, eles precisavam de recursos, né? Recursos para que eles se alimentassem, porque enquanto eles estavam pregando, caminhando, indo de uma cidade a outra, eles precisavam dormir, eles precisavam se alimentar, né? E o que acontecia? Todos aqueles que se convertiam ao cristianismo, eles doavam, vendiam os seus bens e doavam aos apóstolos para que a obra prosseguisse, né? Para que a obra prosseguisse. Inclusive, os apóstolos se organizaram, de certa forma, a deixar uma equipe que tomasse conta dessa questão gerencial, de administrar esses recursos, enquanto os outros estavam dedicados à palavra do Evangelho e à pregação. Por que eu estou fazendo essa referência, né? Porque, na verdade, como o nosso querido Zé Amaral acabou de colocar aqui, né? Nós estamos no mundo que é material, não é um mundo espiritual, né? E dentro do mundo material, a gente precisa, de certa forma, manter, né, a matéria, né, alimentar a matéria, promover a higienização da matéria, para que ela, inclusive, consiga cumprir o papel que ela precisa cumprir, né? Ninguém consegue fazer nada doente, ninguém consegue fazer nada acamado, ninguém consegue fazer nada se não tiver adequadamente com o seu corpo físico em condições de agir, né? Então, a necessidade de recursos materiais, em qualquer lugar que nós formos, nós vamos ter. Dentro da casa espírita também, dentro do templo, da igreja católica, da igreja protestante, qualquer local. E, evidentemente, que o problema não é a gente solicitar a doação dos recursos para a manutenção, para que a casa cristã funcione. O problema não é esse. O problema é quando nós temos o olho maior do que a barriga. Então, quando as nossas necessidades são pequenas, mas nós queremos muito, né? E aí que os problemas começam a surgir. Em qualquer casa cristã,
Isso aconteceu lá na época do Cristo. Então, o grande problema não é o recurso material, mas é o como nós damos o devido significado a esse recurso. Qual o significado dele na nossa vida, dentro da casa espírita, na nossa família, no nosso lar, enfim. O quanto isso se torna o principal objetivo. A hora que isso se torna o principal objetivo de qualquer filosofia cristã, de qualquer ser humano, ganhar dinheiro é o que realmente importa, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Então, na verdade, nós não podemos nos comportar como os vendilhões nos templos, né? Não podemos negociar favores com a divindade, mesmo porque a providência divina não negocia favores, né? A providência divina age com compaixão, mas através do mérito de cada um, né? E da necessidade de aprendizado. Porque às vezes, quantos espíritos estão aqui na Terra e eles estão passando por provações, que não são expiações, são provações. Mas porque querem e não porque merecem. Entenderam? Pediram. Eles sentiram necessidade de atravessar aquele desafio. Então, essa questão, ela é bastante individualizada também, né? Passando. Bom, depois de usar drogas por anos e se afastar delas, o espírito obsessor continua atrapalhando o obsediado? Como se livrar deles? Bom, a pergunta pressupõe que existam os obsessores. Deu para entender? Porque às vezes não tem obsessor nenhum, não. É você mesmo que gosta da... E às vezes o que a gente acha que são os obsessores é uma auto-obsessão, porque é a doença se manifestando, é a dependência se manifestando. Então, pressupondo que haja caroneiros na sua dependência, obsessores, espíritos, não são bem obsessores, são colegas, né, de farra, que estão ali usando junto com você, porque os espíritos não podem usar diretamente, porque eles não têm corpo físico. Eles só podem sentir a sensação se tiver um corpo físico. É o corpo físico o veículo da sensação. Então, por isso que os espíritos, se quiserem fumar, beber, usar droga, seja lá que tipo de droga for, eles precisam de um encarnado para isso. Vocês lembram daquele fantasma do filme Ghost? Ele quebrou a máquina de cigarros, o maço de cigarro caiu lá no chão, e ele chegava perto dele, oh, que vontade! Dava até uma certa compaixão na gente, de tanta vontade que ele estava de fumar. Mas ele pode quebrar, ele pode tirar, ele pode segurar o maço, mas ele não pode sentir o prazer de puxar, porque ele não tem corpo físico, e o corpo físico é que gera a sensação nele. Ele precisa de alguém fumar para que ele acople o mais próximo possível desse espírito encarnado que está fumando, para que ele sinta. Então, pressupondo que haja obsessores ou obsessor junto com essa pessoa que está lutando para se livrar da dependência, para recuperar-se da dependência, é muito provável que ele não queira perder esse corpo que faz com que ele sinta esse prazer. Se o encarnado quer parar, mas ele não, ele vai fazer de tudo para tentar fazer você voltar. O que você tem que fazer? Mantenha-se em prece, mantenha-se com a sua convicção e você vencerá, porque ele não pode te obrigar. Ele só pode te convidar, sugerir, às vezes até impor determinadas vontades a partir de certas ascendências que ele adquiriu ao longo do convívio com a gente.
mas ele não pode, em hipótese nenhuma, te obrigar absolutamente. A decisão é sempre você que toma, é sempre você que vai dar o último sim ou não. Se você der o sim e voltar, ele vai ficar feliz da vida se ele ainda não conseguiu fazer isso. Agora, a responsabilidade de quem está se tornando mais lúcido, principalmente se participa já de reuniões espíritas, que já sabe como é que funciona todo o processo, é se auto-recuperar e ainda promover a recuperação desses nossos companheiros. Então, ore por eles, faça cada vez mais dessas suas orações admoestações, tenta convencer esses amigos de que o melhor que a gente tem que fazer é parar, porque parando a gente se recupera melhor e toca a vida com muito mais beleza, com muito mais acerto. Tive uma amiga casada, mãe e 2 filhos. Ela era uma pessoa católica, ajudava na igreja e adoeceu com depressão. Veio a suicidar-se. Mesmo tendo feito isso em momento de depressão, o errado continua mesmo assim? Mesmo não estando em seu perfeito estado? Pelo que eu entendi, o seguinte: será que o fato dela estar extremamente deprimida, de certa forma, não alivia um pouco, né, a culpa que ela mesma pode se sentir do ato praticado? A pergunta seria essa. Na realidade, o suicídio, ele é o ponto máximo da depressão, né? Então, a depressão é uma doença que começa, evidentemente, na alma e depois vai para o corpo físico e ela pode culminar com o suicídio, tá? Ele é o ponto máximo da depressão. Por isso, a gente sempre tem orientado as famílias que sempre que observam um adolescente, por exemplo, entrando por um quadro de depressão, que o socorra imediatamente. Não fique esperando, né, assistindo o quadro se desenrolar, porque muitas vezes ele pode atingir o pico máximo e não tem volta, né? Ele suicida e perde a vida e não tem como ressuscitar, né? O suicídio, ele é sempre um ato que vai de encontro à lei divina. Independente da circunstância que envolve o psiquismo daquela criatura que toma a iniciativa, opta pelo suicídio, independente das razões que ela possa enumerar, ao chegar no mundo espiritual, a criatura sempre vai ter os reflexos da atitude não bem orientada. Vai ter reflexos no seu perispírito, vai ter reflexos no seu mundo psíquico. E muitas vezes as razões, a circunstância que levou a criatura para aquele desequilíbrio enorme, pode possibilitar um socorro mais, vamos dizer, mais rápido, mais antecipado. Mas, à medida que aquela consciência que optou por esse caminho, né, por essa atitude, toma a consciência da eternidade da vida, do quão é importante a reencarnação para a evolução espiritual e quão pequenos são os nossos problemas que a gente dá um valor estratosférico muito maior do que as nossas necessidades espirituais. Quando essa consciência começa a clarear tudo isso, evidentemente que o sentimento de responsabilidade sobre o ato cometido, ele só cresce. E a necessidade de reparar
e de corrigir a direção que ele tomou é iminente, né? Então, o que eu quero dizer é que o suicídio, seja por qual razão for, não é uma boa decisão. É uma decisão que vem atrelada a vários tipos de problemas, piores do que a criatura muitas vezes está enfrentando, né? Mas que a criatura que está pensando nisso, como solução, como uma fuga, como solução para os seus problemas, ela deve buscar imediatamente o tratamento da depressão. E o tratamento da depressão, ele abrange o tratamento psíquico através da terapia, para você dar um novo significado às coisas que te provocam sofrimento. Isso é um novo olhar sobre a vida, é um novo olhar sobre os problemas, e isso a terapia ajuda a fazer. Deve procurar um médico, psiquiatra, para lançar mão das medicações que vão tirar, resgatar ele daquele círculo de tristeza profunda que ele está mergulhado. A medicação é como um bote salva-vida. A medicação é como uma boia que você lança no mar para alguém que está se afogando. Então, ela te ajuda a boiar, ela te ajuda a se amparar, para que você então possa nadar, né? Dar as suas braçadas e sair dali onde você está. E, evidentemente, é necessário o apoio daqueles que você ama. Você está deprimido, o deprimido, a tendência dele é ficar enfurnado dentro de casa. Então, você quer sair da depressão, você tem que estar com os amigos, com as pessoas que ama, com os seus familiares. Passe mais tempo com eles, troque ideias, converse mais. E uma das coisas que pode ajudar muito, que a nossa irmã estava até praticando aqui, né, é a assistência social. Você envolver num trabalho social, você observa muitas vezes que as suas dores não são tão grandes assim. Existem dores maiores. A hora que você percebe que tem dores maiores do que a sua, você para de pensar em suicídio, né? E mais ainda, quando você vê exemplos de várias pessoas que conseguiram trabalhar essa dor, que é muito maior do que a sua, e venceram, isso é estímulo para você crer que tudo passa. Tudo passa, né? Então, a criatura em depressão, ela precisa de ajuda, de se autoajudar e de quem está próximo dela, se sensibilizar e, de alguma forma, apoiar a sua caminhada, a sua recuperação. Muito bom. Por que os espíritos não se manifestam claramente aos homens em geral? Não seria mais fácil convencê-los da vida espiritual através dos fenômenos? Aparições, por exemplo? Não seria, não. Infelizmente. Para aquele que não acredita e tem a tendência de não acreditar e tem sistemas, né, é sistemático nesse quesito, pode enfileirar espíritos para materializar na frente dele. Na hora que acaba de materializar, ele olha e fala assim, isso é truque. Ele não aceita. Não adianta. E outra, os espíritos se materializam, os espíritos aparecem, os espíritos se manifestam, à torta e à direito, 24 horas por dia, ou na intuição. Às vezes você está num ônibus viajando, de repente aparece uma voz no seu cucuruto da cabeça, dizendo,
por que você não faz isso, assim, assado? E você começa a discutir com a voz, fala, não, eu não vou fazer isso, não. E a voz, não, mas se eu fosse você fazer, porque isso pode dar certo, assim, assado. E você fala, não, mas eu não vou fazer esse negócio, não. Ou seja, você entra em discussão com a voz. E as pessoas não conseguem ver as manifestações dos Espíritos na nossa vida. Mas é cheio de gente. Às vezes tem pessoas, por exemplo, eu já cansei de contar essa história, toda vez que eu conto, o Pedro já começa a rir. Porque o Pedro descobriu a mediunidade dele, ele estava andando, voltando da escola, né, Pedro? Numa rua em Divinópolis, eu não vou situar o local, e ele passava lá e tinha uma senhora, uma velhinha, 11h30 da noite, ajoelhada na porta de uma casa. E o Pedro passava do lado de cá e falava assim, gente, tem engraçado, 11h30 da noite, essa velhinha está fazendo frio, e ela ajoelhada ali naquela porta. No terceiro dia, né, Pedro, você falou assim, eu vou atravessar a rua. Na hora que ela atravessou a rua, que ele viu mais perfeitamente, o portão da casa atravessava por entre ela. O cabelo do Pedro fez isso e ele, não ficou para esperar a explicação do fenômeno. Tem gente que às vezes está conversando, você não para pensar nisso. Quantos médiuns videntes descobrem que são médiuns videntes porque numa situação comum do cotidiano, fala assim, oi, você está vendo essa pessoa que está atravessando a rua? Aí os amigos que estão conversando com ele falam assim, quem? E a pessoa já fica meio ressabiada. Esse de camisa xadrez que está atravessando a rua, a pessoa olha para ele, quem? A pessoa, na mesma hora, ela se boicota. Ela simplesmente faz, eu estou vendo coisas. Estou vendo coisas. E aí já para, porque senão já começa a ser olhado como esquisito, começa a ser olhado como uma pessoa diferente. A todo instante você vê esse tipo de fenômeno. Já contei aqui, uma senhora uma vez foi me procurar na reunião de quinta-feira, lá no Marido Nazaré, ainda era na rua São Paulo, ela dizendo exatamente isso, que o menininho dela tinha um amiguinho imaginário. O amiguinho imaginário, tudo era a vida de mãe, né? Tem que fazer um sanduíche por filho e para o amiguinho imaginário. Tudo era dobrado. Aí ela pensou, falou, não, levou no psicólogo, o psicólogo falou, não, é o amiguinho imaginário dele. Tem mesmo, isso é normal, entre aspas. Explicou mais ou menos lá, para não complicar muito, foi embora. Passou uns 2 meses, mais ou menos, ela contratou uma funcionária nova para ficar em casa. De repente, essa funcionária, depois de uma semana, liga para ela no serviço. Fala assim, dona, eu tenho que levar o fulano na escola, mas e aquele menininho que está aqui? Ela lá no serviço, você está falando do amigo imaginário dele? Falei assim, não, ele não é imaginário, não, estou vendo ele. O que eu faço com ele? Eu levo ele para a escola junto ou eu levo ele para a casa dele? Aí a mulher falou, meu Deus do céu, estou deixando meu filho com uma doida. Ela é maluca. E correu para casa de desespero. No dia que ela foi à minha procura lá no Centro Maria de Nazaré, ela narra a história assim, eu vim aqui e o coração dela estava em tempo de voar para fora. Ela falou assim, eu vim aqui porque hoje quem viu o menininho foi eu. Então me explica o que significa isso. Eu falei assim, senta aí que eu vou te explicar. E aí a mediunidade, ela está no nosso cotidiano. O problema é que a gente, às vezes, é tão natural isso, que a gente não para ficar perguntando às pessoas o que está vendo, o que deixou de estar vendo, o que está ouvindo, o que não está ouvindo. Isso é tão cotidiano nosso que as pessoas, só numa situação inusitada, às vezes proposital, para que você descubra a sua mediunidade, é exatamente oferecido o plug de ignição que te faça fazer uma conexão de inteligência e racionalidade para você estabelecer relação de causa e efeito. Isso que está acontecendo comigo é devido à mediunidade. Então, significa que eu sou médium.
Tem gente que dorme e faz projeção astral, viaja no mundo espiritual, sabe tudo o que está acontecendo, confirma no dia seguinte e chega perto da gente e pergunta: o que aconteceu? Eu falo assim: é você que tem que me explicar o que aconteceu. Aconteceu foi com você. Foi você que teve a experiência fora do corpo. Essa é uma experiência que no nosso cotidiano está permeado, no nosso cotidiano. O que a gente tem que ver, o que a gente tem que aprender é a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quem tem essa sensibilidade mais aguçada vai fazer as conexões. É por isso que muita gente vem para a doutrina espírita e na hora que começa a estudar seriamente a doutrina espírita, principalmente no campo da mediunidade, começa a descobrir a sua mediunidade. Meu Deus, eu era médium a vida inteira e não sabia. E ficava preocupado que eu era meio maluquinho. Na hora que chega aqui, fala assim: nossa, está normal. Olha para o lado, tem um maluquinho igual ele, olha para o outro lado, tem outro maluquinho igual ele. Fala assim: não, estamos juntos. Hashtag somos todos um. e começa uma história completamente diferente. Acalma e fica tranquilo. Então, quem perguntou aqui, presta bem atenção, que você vai ver que os fenômenos são mais frequentes do que a gente imagina. Segundo o Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Já fomos pedra, animais, árvores, outros elementos da natureza? Se não, como que esses elementos evoluem? É interessante demais a pergunta, né? Mas a gente pode dizer o seguinte: nós não fomos pedra, não fomos animais, mas o princípio inteligente que deu origem ao que nós somos hoje, espírito, ao nosso espírito, este sim, certamente passou por esses estágios, né? O simples e ignorante é no sentido de princípio inteligente da criação, que vai vivenciar as experiências na matéria, vai adquirir a capacidade de atuar sobre a matéria, vai sofrer os reflexos e as necessidades da matéria, vai transformar isso em psiquismo através do sensório, né? E depois de algum tempo de estagiar nesses setores todos da matéria, ele vai atingir a condição de espírito, que é a condição de exercício do livre-arbítrio. É quando ele tem a capacidade de refletir sobre uma escolha e fazer essa escolha independente da necessidade que grite da matéria que ele ocupa, né? Então, nesse momento, ele se torna espírito, quando ele adquire o livre-arbítrio. E os vários reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, eles são campos de treinamento desse princípio inteligente. Aonde ele vai, por exemplo, estagiando no reino mineral, ele vai aprender a lidar com as forças de atração molecular, né? Porque a nossa matéria, a matéria que nós conhecemos, formada por átomos, formada por moléculas, que são os pedacinhos pequenininhos da matéria, que a gente consegue medir, que a gente consegue observar através de instrumentos, eles são matéria grosseira em relação ao fluido cósmico universal e à matéria do mundo espiritual. Ainda é matéria grosseira, né? Então, essas moléculas, no reino mineral, o princípio inteligente, ele vai aprender ali a organizar essas moléculas, aprender a mantê-las unidas, né? Então, ele ali aprende a lei de atração e de repulsão.
Depois ele vai para o reino vegetal, onde tem o princípio da vida, o princípio vital. E ele começa, o princípio inteligente começa a lidar com uma nova energia, que é o princípio vital, né? E começa a estagiar nos diversos reinos, onde ele vai aprendendo a acionar a matéria no que se refere à manutenção da vida, através dos processos de digestão, de reprodução, de respiração. Esse princípio inteligente ele vai se treinando nesses diversos organismos, né? Aprendendo a gerenciar esse equipamento, até que então ele atinja estágios mais avançados no reino animal, onde, além do fluido vital, ele já começa a esboçar algum psiquismo, pensamentos fragmentários. Ele começa a experienciar o instinto, que é uma emoção primária, primitiva. E ele começa a treinar aquilo. Ele começa a exercer essas emoções e começa a sofrer os reflexos dessas emoções. E isso vai construindo. O princípio inteligente, ele vai se enriquecendo. Ele vai se tornando consciência. Quando então ele adquire o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha, onde ele vê dois caminhos e ele vai optar por um, de acordo com a reflexão psíquica que ele faz, e não apenas obedecendo ao padrão instintual estabelecido. Aí ele se torna o princípio inteligente, um espírito, consciência, e adquirindo o livre-arbítrio, é o que aconteceu com Adão e Eva, não é? Zé Amaral. Quando a Eva optou pela opção de comer a maçã, quando ela falou, né, quando estava ali estabelecido um princípio, aquela maçã daquela árvore não pode ser comida. Na hora que ela fez a reflexão e decidiu provar da maçã, né, é o momento que o princípio inteligente deixa de ser princípio inteligente, passa a ser espírito, e ele começa a arcar com todas as consequências e as responsabilidades dos seus atos. Aí nós somos espíritos imortais, porque nós escolhemos livremente, porque a semeadura é livre, mas nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós escolhemos, pelas nossas escolhas. E isso sim é obrigatório. A colheita é obrigatória. Não se planta maçãs e colhe-se mangas, né? Não se planta mangas e colhe-se maçãs, né? Aquilo que a gente planta, a gente certamente vai colher. Então, as pedras, os animais, as árvores e todos os elementos da natureza são campos de prática do princípio inteligente. A gente fala na universidade que os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, são campos de prática do estudante de medicina, de enfermagem, campos de prática. E esses diversos reinos são campos de prática do princípio inteligente. Interessante é que a gente confunde o morador com a casa, né? O princípio inteligente é o morador da casa, mas ele não é a casa. A casa é apenas o veículo de manifestação e de crescimento. Interessante que é o seguinte, quando eu estava mexendo nessa área, estudando, estava interessado nessa área, eu li um livro que chama-se A Evolução Anímica. Evolução Anímica, Gabriel Delany. Quem gosta desse tema, veja nesse livro, que foi escrito no princípio do século passado, se não me engano, por volta de 1900 a 1910, mais ou menos, ele já
dizia exatamente isso. Você pode pegar na linha evolutiva, primeiro mineral, depois vegetal, depois animal, depois hominal, você vê que é uma contínua e crescente aglomeração de coisas. E sempre o reino posterior tem tudo que os reinos anteriores têm. O mineral depois vai para o vegetal. O vegetal tem tudo que o vegetal precisa e o mineral. O animal tem tudo que o vegetal tem, o mineral tem e o animal. O hominal tem tudo que o animal tem, o vegetal e o mineral. E vai somando, e vai somando, e vai só ampliando a capacidade de absorver e acumular conhecimentos. Quanto mais a gente evolui, e isso também dá para a gente uma certa segurança, porque tem gente que fala que não tem sentido. Tem, o sentido é esse. Assim como você planta um pé de feijão e sabe qual que é o sentido da vida de um pé de feijão, nascer, crescer, né, dar a vagem, não sei, e depois amadurecer, essa lógica também nos seres humanos, no ser espiritual, tem toda essa lógica. Nasce, tem princípio, tem meio, continuidade e amadurecimento. A gente está caminhando para lá. E eu acho que dá tempo para mais uma perguntinha interessantíssima. O amor como Cristo pregou parece a cada dia mais distante da humanidade. Seremos capazes algum dia desse amor com paixão? O egoísmo e a violência parecem não diminuir, apenas muda a maneira de apresentar-se. Essa é a impressão visual, sentimental que as pessoas têm. Mas é ao contrário. Isso é aquilo que passa para nós através de informações, principalmente na mídia. Por quê? Porque o que chama-nos a atenção é aquilo que é o extraordinário. O ordinário, ninguém presta atenção no ordinário. Cadê câmeras de televisão aqui agora para falar assim, ó, tem 250, 300 pessoas falando de evangelho, falando de doutrina espírita? Cadê? Não tem. Isso não vai passar no Jornal da Noite. Agora, o que é que vai passar no Jornal da Noite? Assalto, tiro. O principal personagem de um jornal qualquer de televisão é uma viatura da polícia. Pode contar. Eu já fiz esse teste. Contar. Não dá um minuto e aparece uma viatura. É o personagem principal. Por quê? Porque nós estamos preocupados com isso, porque aquilo ali é o extraordinário. Às vezes a gente fica pensando, nosso mundo está ruim, não vai dar conta. Por quê? Porque aparecem notícias do mundo inteiro, mas só as notícias ruins. Um barco caiu, não sei o que virou, a bomba explodiu, terrorista fez e aconteceu, atiraram em fulano, saiu doido atirando para Deus e todo mundo, com Deus e todo mundo. Isso é o que dá notícia, isso é o que move todo o processo ainda de levar informações. É aquilo que a gente chama de sensação. A gente ainda precisa de sensação. A gente, para se sentir bem, entre aspas, a gente precisa ver o outro sofrer mais do que a gente. Infelizmente, na nossa condição planetária, é assim que funciona. Eu, inclusive, me lembro até das pessoas. Tem gente que é viciado nisso. Tem gente que é viciado em tragédia. Ele não assiste uma corrida de Fórmula 1, não é para ver o cara bonitinho correr, não. Ele assiste torcendo para dar uma capotada de 800 voltas no ar, e a pessoa, não. Isso é que o trem funciona. Por quê? Porque mexe com as sensações, mexe com a adrenalina, mexe com aquilo que é mais primitivo em nós ainda, que é o que ainda predomina em nós. A gente está doido atrás de coisas. Imagina se a programação da TV fosse o din-tirim assim, ó, né? O din-tirim, como diz a minha mãe. O din-tirim desse jeito. Desde as 5 horas da manhã está lá sempre. A zebrinha nasceu no zoológico. Todo mundo se reuniu para escolher o nomezinho para ela. E escolheram Fifi. Acaba a notícia. Se reuniu na escola tal, as crianças da creche que fizeram um teatrinho em homenagem aos pais.
Na terceira notícia, você já tira dali. Vai procurar tragédia. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Por quê? Porque nós ainda estamos sintonizados em preciso ver o outro sofrer mais do que eu, para que eu me sinta melhor. Programa bom é aqueles que a pessoa larga o serviço, fica o dia inteiro no serviço, sofrendo as consequências dos 8, 9 horas de serviço por dia, agruras, dramas, mas não sei o quê. Aí ele sai dali, passa num boteco, toma 2, vai para casa, chega em casa, liga a TV e põe nos programas mais trágicos que existe. Ele está com o prato na mão, ele nem vê o que está comendo. Não vê. Ele está com o olho ligado na tela. E quanto mais dramático for a narração do crime, melhor. Então o bandido esperava. E foram 4 facadas, 2 marteladas. O cara para a colher no meio e sente as dores como se fosse a vítima. Nossa, nossa, nossa. Quando acaba de dar a notícia, ele lembra que está comendo. Aí bota na boca. E Deus sabe o que é que isso vai virar lá no estômago dele. Deus sabe que tipo de energia que vai virar. E aí ele olha para a esposa, que está em pé na porta, porque tem que cuidar do menino, que tem que cuidar da janta, tem que cuidar, infelizmente ainda é assim. Ele olha para a mulher e fala, mulher do céu, nossa vida é boa demais da conta, graças a Deus. Ele se sente bem quando vê o outro sofrer mais do que ele. Eu me lembro de um viciado aqui em Divinópolis, que era tão viciado que ele não podia ver uma multidão numa esquina. Ele saiu desesperado. Nossa, o que aconteceu ali? Foi um acidente. E ele falou, não, eu estou perdendo. E saía correndo, e saía dando cotovelada em todo mundo. Senhor, dá licença que ele é meu parente, para ficar mais perto, né? Dá licença que ele é meu parente, dá licença que... Na hora que ele chegou no meio da multidão, um cara tinha atropelado um burrinho do Sozé, da carroça que fazia o transporte de uma loja de material de construção. Ele dá licença que ele é meu parente. Hoje dá licença que o rapaz, parente do burrinho, chegou aí. Viciado. Nós ainda estamos. Aí, quando a gente vai fazer uma análise, uma avaliação da nossa estrutura, o que ressalta aos nossos olhos? Só coisas negativas. Só para encerrar, fizeram uma pesquisa em uma universidade, colocaram um lençol de 5 metros quadrados numa faculdade, numa universidade, e pediram a todos os alunos para passar e ver. Só que eles desenharam um pontinho de 1 centímetro, um pontinho pretinho lá no meio. Todos os alunos passaram e notaram o pontinho preto. A área do pontinho era 1 centímetro quadrado. O lençol branquinho era 5 metros quadrados. E eles davam mais importância a 1 centímetro quadrado, por quê? Porque ressalta aos olhos. Ninguém falou e louvou o lençol branquinho. Estava muito mais preocupado, muito mais sintonizado com aquilo que é exatamente o que Jesus fala. A boca fala do que transborda o coração. A gente enxerga no mundo aquilo que a gente enxerga dentro de nós, aquilo que está dentro de nós. Portanto, é hora da gente começar a ver o mundo com outros olhos. E torcer para que isso aconteça naturalmente na nossa vida. Bom, a gente quer agradecer a todos, agradecer aos internautas a participação, né? E a todos que estiveram presentes. Muito obrigada.